Senhor, chamaste-me, aqui estou. Boa tarde, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um programa Vocação, um chamado de amor. O programa vocacional da nossa Arquidiocese de Londrina. Antes de nós iniciarmos, vocês devem estar achando estranho que não estão sendo saudados calorosamente com aquele amoroso calor que o Padre Wendel nos passa pelas ondas da Rádio Alvorada. Padre Wendel aproveitou as nossas férias do seminário e também está tirando um tempo para descansar. E hoje eu estou aqui com vocês, eu, o seminarista Roberto, aquele Roberto do ano passado que vinha aqui fazer a entrevista para os nossos entrevistados, que vinham fazer as perguntas. Estou aqui tendo a graça de poder conduzir esse programa junto com vocês. Vamos pedir a Deus aí que abençoe os nossos seminaristas nas suas férias, que abençoe também o Padre Wendel para que ele possa descansar nesse período e volte revigorado para a sua missão de reitor, de formador no nosso seminário filosófico. Queria convidar vocês, então, para nós iniciarmos esse programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo inteiro. Amém. Senhor, enviai muitas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Bom, para me ajudar nesse final de semana, está aqui comigo ao meu lado o seminarista Maicon, lá da Filosofia. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Roberto. Saudações. Boa tarde também a todos que nos acompanham pela Rádio Alvorada. Temos também a alegria de receber em nosso meio a irmã Zenaide. Boa tarde, irmã Zenaide. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Maicon. É uma alegria estar aqui com vocês na Rádio Alvorada. E também recebemos com grande alegria a nossa entrevistada desse final de semana, a irmã Cleusa Maria. Boa tarde, irmã. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os radiovintes. Uma grande alegria poder participar deste programa. Muito obrigado pela presença das senhoras. A presença das senhoras aquece o nosso coração sempre que estamos convosco. Bom, antes de nós iniciarmos o evangelho desse domingo, é um evangelho muito propício para esse programa. O evangelho em que nós escutaremos nosso Senhor Jesus Cristo dizer: a messe é grande, mas os operários são poucos. Esse apelo de Jesus, ele revela para nós a urgência do trabalho no reino. Muitas são as vidas, muitas são as pessoas e os corações esperando o anúncio da palavra, mas poucos estão dispostos a seguir esse caminho. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, com toda a igreja, todos os dias somos convidados, somos aconselhados e exortados a clamar ao Pai pedindo zelosos pastores, através da nossa fervorosa oração. Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, Ele escolhe e convida pessoas para colaborar em seu plano salvífico. Mas, uma vez chamados, preparados e firmes na fé, os vocacionados são apresentados à missão e enviados para evangelizar o mundo. Deste modo, todo vocacionado, toda vocacionada, em meio aos tormentos e incertezas desse mundo, são chamados a serem mensageiros da esperança. E é envoltos nesse chamado a sermos mensageiros da esperança que eu gostaria de passar a palavra agora para a irmã Cleusa, para que ela conte um pouco da sua vida, um pouco da sua história vocacional para os nossos amigos ouvintes. Obrigada pela oportunidade. E como mulher consagrada, sempre agradeço a Deus a família recebida como dom de Deus, aonde fui educada na fé. Eu sou nativa, nasci no município de Marilândia do Sul, na diocese de Apucarana.
mas desde os 15 anos aqui em Londrina. Então, hoje a minha família toda mora aqui em Londrina e sempre com aquela consciência daqueles tempos, rezávamos o terço em família e sempre rezando pelo aumento das vocações sacerdotais, religiosas, missionárias. Na minha catequese, minha primeira catequista foi minha mãe, e na catequese paroquial, nós, na fazenda onde eu nasci, tinha uma igreja, uma diaconia da Diocese de Apucarana, diaconia onde fazíamos os encontros da catequese. E sempre essa animação à vida religiosa me fez pensar, e por que não eu? E eu queria sempre assim, ser religiosa para ser missionária na África. Eu sentia esse chamado de Deus. E depois, assim, quando entrei na congregação, com bastante alegria, foi 1979, vocês nem existiam ainda. Pior que não. Aqui em Londrina, na congregação das Irmãs Missionárias Claretianas, a congregação que todo mundo conhece, que foi fundada aqui em Londrina por Dom Geraldo Fernandes, nosso primeiro bispo, nosso primeiro arcebispo, e por Madre Leônia. Quem não é daqui de Londrina, mas quando vem a Londrina, e sobretudo os que moramos aqui em Londrina, conhecemos bem a Avenida Madre Leônia, e às vezes não conhecemos quem foi Madre Leônia. Eu sou uma filha de Madre Leônia. E essa congregação fundada aqui em Londrina para ser missionária no mundo inteiro, foi a congregação que me acolheu, que me formou e que me enviou. Hoje eu estou morando no Togo, na África do Oeste. Estou aqui de férias. Então a minha vocação começou já na minha família, quando eu era ainda pequena, que ouvia programas de rádio, a Rádio Aparecida. Eu também sempre digo que sou coelhinha do padre Vitor Coelho de Almeida, um grande missionário redentorista que trabalhava na Rádio Aparecida e que fazia programas como este aqui, em outro formato, porque era só no rádio, mas que alcançava o Brasil inteiro, de questionamento e de formação para a vida missionária, para a vida consagrada, para a vida religiosa, para a vida sacerdotal, enfim. E estamos falando de um tempo que hoje é o mesmo tempo, porque somos todos batizados, somos todos batizadas, e cada batizado, cada batizada tem essa grande missão de contar para os outros, de testemunhar, sobretudo, a alegria de pertencer a Jesus. Tantas vocações, como casados, como celibatários a serviço da igreja, como missionários e missionárias enviados a outros países, ou enviados mesmo dentro da própria diocese, do próprio país, mas como missionários. E eu, como missionária claretiana, fiz toda a minha formação aqui em Londrina, noviciado, e tive a graça e a oportunidade de ser enviada em várias missões, aqui no Paraná, em Curitiba, mas também no estado de São Paulo, capital e interior, em Minas Gerais, Belo Horizonte, depois no Paraguai, a grande saudação aos nossos irmãos paraguaios, na Argentina. Também estive em missão no Chile, depois na África, na Costa do Marfim. E voltei quando eu fiz 5 anos na Costa do Marfim, com muita alegria, aprendi muito e vivi momentos de muito encontro com esse Jesus missionário. Eu voltei para o Brasil, depois de 28 anos, a madre me chama, vou te enviar para a África de novo, mas o que eu vou fazer na África? A mesma coisa que você faz aqui.
fui para a África e estou no Togo agora há 4 anos. Olha que graça. Iniciando esse mês de julho, né, o mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus, mas também o mês que nós comemoramos a Páscoa da Madre Leônia, padroeira da Senhora, fundadora da Senhora, né? É uma graça nós podemos receber a Senhora aqui para escutar o seu testemunho. Agora a Senhora poderia continuar falando para nós um pouquinho, desde sempre a Senhora falou que gostaria de trabalhar na África, né? A Senhora poderia continuar falando um pouquinho da sua atual missão, que é... Antes de nós iniciarmos o programa, nós estávamos conversando ali e a irmã falava um pouco da sua missão lá no Togo, no oeste da África, né, irmã? A senhora poderia continuar falando para nós um pouquinho o que é realizado lá, qual que é o sentido da missão na África, lá na região do Togo, onde a senhora está? Isto, nós sabemos que o continente africano tem 54 países. O Togo, ali na África do Oeste, é um pequeno país ali entre fronteira com o Burkina Faso ao norte e também o Ghana e o Benin. É no sul do Saara. É um país pequeno de 55 mil quilômetros quadrados, tem 8 milhões de habitantes só. É um país que tem 45 etnias, 45 idiomas. Um país que a maioria são da religião tradicional africana, depois vem os muçulmanos, depois os cristãos, mas a Igreja Católica não foi a primeira que chegou no Togo, foram os protestantes. E nós católicos estamos em quarto lugar, digamos assim, com 30% de cristãos. Então, a grande maioria, mesmo os muçulmanos não são a grande maioria. Então, é fácil de encontrar com pessoas que nunca escutaram falar de Jesus. E é uma coisa assim, mas hoje, com tanta tecnologia, com tanta... Sim... nós trabalhamos, nós irmãs claretianas, estamos no Togo desde 2016. Então já vai para um tempo grande já. Nossa primeira missão foi com os portadores do vírus HIV. E temos um centro de saúde, que seria o nosso UPA, talvez aqui. Trabalhamos com a medicina geral, clínica geral, e a biosaúde. Eu trabalho com biosaúde, com ervas medicinais, com alternativas, né? Integrativas e caminhando junto com a medicina de técnica da física quântica, que é o biomagnetismo medicinal. E além dos trabalhos assim na paróquia, participação do CPP, sou da comissão do diálogo interreligioso. Então, só para contar, assim, no último mês que nós tivemos a nossa quaresma, coincidentemente também foi a quaresma, digamos, entre aspas, a quaresma dos muçulmanos, o mês do Ramadã. E só que nossa 40 dias, são 40 dias e deles são um mês. Então, quando terminou a quaresma dos muçulmanos, ali na nossa casa, que nós moramos numa aldeia, depois eu vou falar disso, temos uma mesquita e fizemos assim, simplesmente com grande fraternidade. Nós preparamos um prato de sobremesa lá para umas 20 pessoas e enviamos à mesquita para dizer assim: feliz festa, que vocês terminaram o mês de jejum, agora, né, vamos celebrar. Não é porque somos de religiões diferentes que não podemos celebrar, rezar juntos pela paz e pelo bem comum. Então, para contar assim que também é uma maneira de ser missionária, de ser testemunha de Jesus Cristo. Também temos dentro da nossa missão a questão da escuta.
Então, não importa a religião, a pessoa precisa conversar com alguém, escutar um conselho, ou às vezes nem escutar conselho, ser ouvida. Estamos também nesse trabalho. E muitas pessoas vêm para fazer uma consulta, levar um chazinho para casa para tomar, mas às vezes ele diz: irmã, nós viemos aqui para ficar um pouco perto de vocês, porque vocês nos transmitem algo que a gente não sabe o que é. Que a gente não sabe o que é. Falei, eu sei, eu posso falar o que é que você sente? Você sente a paz, você sente a presença de Deus, que é mesmo dentro de vocês. Não fomos nós que trouxemos Deus aqui, Deus já estava aqui. E nós simplesmente ajudamos a vocês descobrir. Que bom que vocês sentem assim. E o lugar onde nós estamos é uma aldeia, no meio mesmo da floresta, de 750 pessoas na aldeia, e se a gente pega os arredores ali das pessoas que moram mais na zona rural, nas plantações, dá umas 1.300, umas 1.500 pessoas. Desprovida de um monte de coisa. Por exemplo, não tem padaria, não tem farmácia, não tem mercado. Se a gente vai comprar pão, a gente precisa ir na cidade mais próxima, que é a 15 quilômetros. Mas nós estamos ali e aos poucos nos tornamos conhecidos por causa da biossaúde. O povo togolês gosta muito de fazer uso das ervas medicinais. Então, nós atendemos gente de outros países vizinhos que vêm e assim tornamos conhecidos. E temos esta oportunidade de, se não de falar, pelo menos de testemunhar a alegria que vem de Deus e de uma pessoa que é consagrada a serviço dos irmãos e das irmãs. Que grande graça, irmã. A verdadeira alegria da vocação é viver para Deus. Essa é a certeza que a senhora nos passa nessas palavras que a senhora, e nesse testemunho que a senhora nos dá, né? É viver em comunhão com Ele, né? Mesmo diante das dificuldades, a senhora falava aí, é uma aldeia distante, não tem todos os benefícios que nós temos em meio a uma grande cidade igual Londrina, mas mesmo em meio às grandes dificuldades que vocês enfrentam lá nessa região da África, vocês estão lá sendo presença. Isso que é o mais importante, ser presença de Deus. Testemunhar a Cristo em meio aos irmãos, né? Em meio às diversas realidades que nós temos nesse mundo. E isso também é o convite, né, do evangelho desse final de semana. Quando Nosso Senhor diz a messe é grande, né, os operários são poucos, o convite é para isso, né? Para que nós estejamos no meio do povo e testemunhemos a presença dele, testemunhemos o seu amor, né? Testemunhemos através da nossa alegria a sua misericórdia, que alcança o nosso coração e também alcança o coração daqueles que recebem essa alegria, né? Esse amor, essa graça de se doar inteiramente para Cristo. E através, né, desse testemunho da senhora agora, eu gostaria de pedir para o Maicon, passar a palavra para o Maicon, na realidade, para o Maicon dialogar um pouquinho com a senhora e não sei se ele tem alguma pergunta. Não vai ser nada difícil, viu, irmã? Eu juro. Primeiramente, saudações, irmã Cleusa. Assim, o testemunho da senhora é belíssimo assim no sentido de realmente de partilhar essa experiência da missão, né? Desde que nós nos encontramos antes de entrar aqui para o estúdio, a senhora deu uma grande catequese para nós sobre a missão, né? Sobre a missionariedade da igreja, e falando para nós, né, como seminaristas diocesanos, dessa importância, né, da missionariedade, né? Então eu gostaria que a senhora partilhasse um pouco, né, como que foi essa experiência missionária da senhora, né? A congregação das Irmãs Claretianas tem muito essa experiência da missionariedade, né? De levar essa experiência de Jesus Cristo até o coração das outras pessoas. E como que essa experiência da missionariedade, como a senhora vê essa experiência da missionariedade na congregação da senhora e também no contexto universal de toda a igreja, né? Como que
essa experiência da missionariedade? Primeiro, nós somos convencidas de que a missão é um dom de Deus. Quando nós somos enviados, a partir da formação que nós recebemos, nós costumamos assim sempre lembrar o que o nosso arcebispo já falecido, grande Dom Albano Cavalim, ele dizia: vocês precisam ser as novas leoninhas por esse mundo. E Geraldo Fernandes por esse mundo. Qual era o sonho deles? Antes do Vaticano, segundo a realização do Segundo Concílio Vaticano, eles já fundaram uma congregação para trabalhar com os pobres, em todos os lugares do mundo, assim com bondade, porque Deus é bom, só Deus é bom. Precisamos testemunhar essa bondade de Deus. E com alegria, porque o mundo hoje precisa da bondade, precisa de alegria. Já tem muita tristeza, já tem muito sofrimento. E essa consagração, esse envio missionário, para anunciar a sua palavra, para servir na caridade. Então, essa maneira, essa é a nossa missão. E viver em comunidade, porque Deus é comunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é comunidade. Então, essa maneira de ser e de fazer tem todo um piso, um assoalho, um coração, um cume, um pico, que tem Jesus no centro e os nossos irmãos e as nossas irmãs. E a minha relação não é só comigo mesmo, mas é comigo mesmo, é com Deus, é com os meus irmãos e as minhas irmãs, e é com a natureza, né? Toda essa, se eu vou lá para o Togo, mas eu continuo lá no Togo a misturar, por exemplo, todo o lixo. Aqui eu tenho um costume já que foi aprendendo de separar o lixo do reciclável orgânico, enfim. Mas lá também eu posso fazer. Quando as pessoas que não fazem virem, isso é também um testemunho do meu cuidado com os recursos, né, naturais, com a nossa casa comum. Sim. A água, nós enfrentamos um grande problema de água potável. Primeiro, não tem água. Segundo, não tem água potável, logicamente. Então, como é essa vida? No anúncio da palavra de Deus e no serviço da caridade, tudo isso entra e tudo isso não é fácil, mas é possível. Sim, sim. Bom, irmã, esse testemunho, né, do cuidado, da presença, é o que demarca a missão, né, conforme a senhora partilhou. E como que, né, a senhora falou um pouco num dos blocos que as pessoas, elas sentiam algo diferente ao olhar, ao ver vocês, né? E como que também esse sentimento que brotava no coração das pessoas também era um caminho ali para anunciar Jesus Cristo para essas pessoas. Como que se dá nesse anúncio de Cristo para essas pessoas que muitas vezes nem ouviram falar de Jesus Cristo, né? Eu fui a uma aldeia uma vez que tinha uma grande árvore e essa árvore me encantou e eu cheguei lá perto. Depois alguém dizia assim: não pode chegar perto, não pode chegar perto. E eu, na minha ignorância, disse: mas por que não posso chegar perto? Aí o líder da comunidade disse: não, essa é a nossa árvore sagrada. Eu disse: que interessante, diferente. Nossa árvore sagrada, o nosso Deus a quem cultuamos, nós devemos chegar perto. Ele está perto de nós. Então, esse estar perto, essa energia gostosa é o que as pessoas sentem ao estar conosco e faz nos lembrar desse encontro que nós fazemos com a pessoa de Jesus Cristo. Porque, na realidade, é com eles que eles se encontram, que eles sentem. E, seguramente, tem uma saudação oriental que diz:
o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. E lá eu vivo isso. Sim, essa experiência de troca, né, de experiências, né, a experiência da sacralidade que eles têm com a experiência da sacralidade, né, do encontro com Deus que nós temos, né, e assim, como que também é esse encontro de culturas, né, da cultura, como que foi essa experiência de, por exemplo, vivenciar uma cultura aqui no Paraná, né, na história, a vida da senhora antes de entrar para a congregação, depois entrar para a congregação e encontrar uma nova cultura, né? Como que é esse caminho da missão no encontro entre as culturas? Como que se dá isso? Para nós brasileiros, falamos assim, somos um povo multicultural, somos um povo que tem várias diferenças na alimentação, na maneira de ser, nas nossas festas. Mas aqui no Brasil a gente viaja 15, 20 dias sem parar, a gente está falando o mesmo idioma, a gente está comendo o mesmo feijão com arroz e está tudo bem. Isso que é bom. Nós não temos essa experiência de sair além fronteiras e de ter que primeiro aprender um novo idioma. Tá com sede? Tem que saber falar. Onde que eu encontro água? Tá com fome? Como que eu peço um prato de comida? Então, começa daí pela alimentação, pelo idioma, pela maneira de receber as pessoas, pela maneira de organizar uma casa, pelas festas pelos nascimentos, pelos casamentos, pelos funerais. Tudo é diferente. No Togo, por exemplo, um funeral pode, depois que a pessoa morre, para anunciar oficialmente o falecimento da pessoa, pode levar 3, 4 meses. Eles ficam guardados lá no necrotério municipal e depois que anuncia, vão preparar toda uma solenidade. Há casos de 10 dias de celebrações, 15 dias antes do sepultamento. Nós aqui, 24 horas o máximo, se passar, precisa de licença especial. Então, essas diferenças que nós, brasileiros, talvez tenhamos, alguns mais, outros menos, assim, uma dificuldade de se enculturar. Mas, para o missionário, para a missionária, ela deve estar preparados para assumir isso como parte integrativa da sua missão, do seu crescimento pessoal e cultural e social. Muito bem. O testemunho da irmã Cleusa é para nós sinal de efervescência do amor de Cristo em meio às diversas culturas, né? A senhora falou agora um pouco da missão no Togo, mas a senhora também falou que a senhora passou por outras missões, inclusive na África, né? Há algum tempo atrás. Agora, eu gostaria de passar a palavra para a irmã Zenaide. Ela está aqui quietinha já, né, irmã? Só escutando a gente há um bom tempo, porque a irmã Zenaide, ela tem um grande convite para fazer para os nossos ouvintes aqui da Rádio Alvorada. É isso mesmo. Nós estamos no mês de julho e o mês de julho ele é dedicado, além dos Sagrados Corações, né, o padroeiro da nossa arquidiocese, também é o mês de Madre Leônia. E nesse ano nós comemoramos os 45 anos da sua passagem para a casa do Pai. Essa grande missionária que veio da Itália para o Brasil, né, e aqui em Londrina, quando Dom Geraldo fundou a congregação, e aqui ela expandiu de Londrina para o mundo, né, essa congregação missionária, mas foi aqui que ela derramou seu sangue, né, pela causa missionária. Então, todo mês de julho nós dedicamos a ela e realizamos a grande caminhada, né? Então, ela faleceu no dia 22 de julho de 1980. Então, esse agora é a 10ª caminhada que nós realizamos no dia 27 de julho. E queremos convidar vocês. A concentração será no Santuário Eucarístico Mariano, ali onde se encontram os restos mortais de Madre Leônia, que muitos de vocês devem conhecer. Então, ali teremos a concentração, a abertura com a celebração e sairemos em peregrinação,
teremos uma parada pelo caminho. E o tema desse ano, com Madre Leônia, somos peregrinos de esperança. Estamos no Ano Santo e Madre Leônia sempre caminhou junto com a igreja. Então nós teremos uma parada, teremos uma apresentação com esses seminaristas e o Padre Wendel, né? E depois nós seguimos em frente até a Capela Santa Helena. Lá nós teremos a Santa Missa às 9 horas da manhã e seguimos até a Capela Nossa Senhora do Caminho, onde será o envio missionário. Então convidamos vocês para participar conosco e o Dom Jeremias vai autorizar a indulgências plenária. Então de 20 a 27 você pode buscar a confissão, fazer um ato de reparação, uma obra de caridade, visitar um doente, levar a doação a um abrigo, a um centro de educação infantil, né, ou ao presídio, fazer a sua confissão, rezar pelo Papa, né? E assim, são bem-vindos para caminhar conosco, junto com a Madre Leônia, porque nós também caminhamos rumo à santidade. Teria algum telefone, irmã, que o pessoal poderia entrar em contato? Nas redes sociais do Santuário Eucarístico Mariano, também já foi divulgada pela Pascom da Arquidiocese. Tem um cartaz que tem o QR Code que as pessoas podem fazer a sua inscrição. Né? Tem aqui o QR Code aqui, né? A pessoa pode fazer aqui, vai abrir, aí ela coloca o nome, o telefone, aí tem todas as orientações para fazer. E nós teremos ônibus para trazer os peregrinos de volta, porque a gente vai a pé, porque são só 17 quilômetros, né? Dá uma boa caminhada penitencial. Mas nós retornaremos de ônibus para o santuário. E também no dia 20, nós vamos fazer o Tríduo da Madre, dia 18, 19 e 21 no santuário, 6h50 da manhã. No dia 20, nós teremos o nosso arcebispo, Dom Jeremias, que vai presidir a missa da Madre no Santuário Eucarístico Mariano, às 17 horas. E no dia 22 é realmente o dia da Madre. Aí nós teremos a missa no santuário, 6h50, o terço pela beatificação de Madre Leônia às 14h30 e às 19h30 nós teremos a Santa Missa na Capela Nossa Senhora do Caminho. É uma capela linda aqui na entrada de Cambé. Se você ainda não conheceu, venha conhecer. Também fica o convite para você ir até o túmulo da serva de Deus, Madre Leônia, pedir graças, agradecer as graças recebidas. O túmulo da Madre sempre é cheio de flores, cheio de agradecimento, porque a gratidão faz parte da vida, né? As pessoas que pedem graça, alcançam, sempre voltam para agradecer. E é uma alegria, né, ter Madre Leônia nessa arquidiocese, que a gente acredita que em breve nós teremos uma beata e depois uma santa, de Londrina, filha de Londrina, que fundou uma congregação aqui, né? Ela é italiana, mas é londrinense de coração, eu creio. De Londrina para o mundo. É isso aí, meus queridos ouvintes. Com a Madre Leônia, nós somos peregrinos de esperança. Eu posso dizer que essa experiência da grande caminhada é uma experiência de fé, né? Uma experiência em que você presencia a fé dos devotos da Madre Leônia. Então aqueles que se sentirem convidados estejam lá no dia 27 às 5 horas da manhã, irá sair a peregrinação. Irmã Cleusa, alguma palavra? Sim, no Togo também, eu estou já terminando as minhas férias e volto com alegria no dia... eu penso que isso é no dia 27 também, nós teremos uma missa celebrando esta Páscoa definitiva da Madre Leônia lá, e nós faremos a missa com todos os motoqueiros. Lá no Togo. Lá no Togo. E nós vamos, assim, sortear alguns capacetes, porque lá sensibilizar o uso do capacete, porque a Madre Leônia morreu no trânsito, é padroeira da vida no trânsito. Então, muitos jovens que estarão lá com suas motocicletas vão participar. Nós preparamos um pequeno adesivo de Madre Leônia para que eles colhem nas motos, depois serão benzidas as motos e alguns veículos que lá estiverem. Então, de Londrina para o mundo, o que vocês farão aqui também, nós estaremos repetindo lá com a missa com os motoqueiros. Depois eu gostaria de lembrar também que no dia 18, às 20 horas,
nós teremos no Pátio do Crucificado, na nossa casa, no Instituto Coração de Maria, a apresentação da vida e missão de Madre Leônia. Então venha participar conosco, será um momento muito agradável, às 20 horas. Venha conhecer melhor a vida dessa santa londrinense. Olha isso, você londrinense ou pessoa aqui da região de Londrina que está nos escutando pela Rádio Alvorada, não perca esse momento. Não conhece a Madre Leônia? Esteja lá no dia 18, irmã, é isso? Isso. Qual o horário mesmo? Às 20 horas. Às 20 horas lá no Instituto das Irmãs, lá na Avenida Madre Leônia, para conhecer um pouco da vida dessa serva de Deus, dessa missionária que levou Londrina para o mundo. A irmã falava aqui da experiência que elas terão lá no Togo, mas eu já pelas redes sociais eu já vi que em todas as casas das senhoras espalhadas aí pelos 5 continentes tem sempre celebrações para a Madre Leônia, né? Celebrações que fazem presente a memória de Madre Leônia ao nosso meio. Então, se você não conhece a história da Madre, dia 18 às 20 horas, lá na Avenida Madre Leônia, no Instituto das Irmãs, lá no pátio, diante daquele crucificado que é lindíssimo, né? E é histórico também, né, irmã? É Estejam lá para conhecerem um pouco mais dessa serva de Deus londrinense, da nossa terra, que pisou nessa terra, que viveu na nossa terra e que leva o nome da nossa cidade para o mundo inteiro. Bom, eu gostaria de agradecer, antes de encerrar, a presença da irmã Cleusa Maria, né? Está terminando as suas férias, irmã aqui conosco no Brasil. Espero que a senhora retorne bem, que a missão seja abençoada daqui para frente. Também agradecer a presença da irmã Zenaide em nosso meio, que vem trazer para nós essa mensagem da Madre, né? Que vem nos chamar a sermos peregrinos, juntos com a Madre Leônia, semeando a esperança, porque nós somos convidados e nós somos principalmente chamados a sermos mensageiros da esperança. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor, Ele nos chama. Esse programa é o programa vocacional da nossa arquidiocese. O Senhor, Ele nos chama. Ele continua a chamar homens e mulheres para o seu serviço. Continua a chamar jovens para serem presbíteros, religiosos. Continua a chamar meninas, né, para serem também, se consagrarem a Deus. E o convite está aí, né? A vocação é algo plural. Há vários diversos carismas, mas somente um é o chamado. Somente um é aquele que chama. A vocação parte do amor. Então, se você se sente chamado, né, há uma vocação específica, procure o SAV da nossa arquidiocese lá no Instagram, né? SAVLDN_OFC, isso, né, Marcos? SAVLDN_OFC. Entre em contato e procure saber aquilo que Deus quer para a sua vida. Vamos agora fazer a nossa oração final. Convido a você que está em casa a se colocar em um momento de oração e junto conosco pedir muitas vocações para a nossa igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu espírito, para que não nos falte coragem de responder ao teu chamado. Abençoe as nossas famílias, nossas paróquias e comunidades, para que sejam berços de vocações santas. Maria, Mãe das Vocações, rogai por nós. Chegamos ao fim de mais esse programa Vocação, um chamado de amor. Gostaria de agradecer a vocês, meus queridos ouvintes, que durante todo este programa estiveram nos acompanhando, tanto pelas ondas da Rádio Alvorada, mas também pelo canal do YouTube. A vocês uma abençoada semana e até a próxima. Senhor, chamaste-me, aqui estou.